Muito bom dia a todos. Bom dia. Que Jesus, o Mestre Amantíssimo, ampare a todos nós e nos dê a sua paz. Hoje, para a nossa alegria, estamos aqui mais uma vez. Nos felicitamos muito de vir aqui, porque estamos cercados de corações amigos, tanta gente bonita, uma manhã de domingo. E falar a respeito da doutrina espírita é sempre uma felicidade muito grande. Nós estávamos até comentando que as rosas aqui colocadas, os espíritos aumentam o perfume delas, potencializam o perfume das rosas e fica aqui um cheiro de rosas. Muito bonito, muito gostoso. Muito bem, nós vamos falar a respeito de um tema que é um dos pilares da doutrina espírita, a pluralidade dos mundos habitados, juntamente com a crença em Deus, juntamente com a crença na imortalidade, da reencarnação, da comunicabilidade dos espíritos. A pluralidade dos mundos habitados é também um dos pilares da doutrina, demonstrando para nós todos que nós somos seres universais e que fazemos parte da grande família universal. Então, Jesus, como está escrito em João, disse uma frase monumental, como todas as frases que ele falou. Credes em Deus, credes em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Mas a frase seguinte a essa frase também é de uma enormidade sem tamanho. Como ele disse assim: se não fosse assim, eu vos teria dito. Então vejam, foi Jesus que falou isso, não é? Ele falou da extensão das humanidades por todo o universo. Disse taxativamente que há muitas moradas na casa do meu Pai. É claro que para a época ele não pôde explicar, as pessoas talvez não entenderam muitas coisas na época que ele disse, mas ele não disse para aquela época, ele disse somente, ele disse para todas as épocas porvindouras do ser humano. Então, na doutrina espírita, nós realmente temos relatos da equipe espiritual do Espírito da Verdade que fala a respeito dos outros mundos habitados. Fala a respeito de mundos que existem, de comunidades que existem em mundos que aparentemente, do nosso ponto de vista, não existe vida, mas existe vida espiritual, semelhante às nossas esferas espirituais que circundam a Terra. Antes de nós adentrarmos propriamente no assunto, nós vamos falar algumas frases de Jesus também que deram essa realidade para aqueles que souberam ouvi-las. Quando ele disse assim: meu reino não é deste mundo, então é de outros mundos. Antes de eu vir para cá, eu já era o que sou. Também estava falando de outros mundos, né? Sem contar essa frase do início que nós falamos. Então, é uma realidade espiritual que nós, em nossa pequenez, procuramos compreendê-la. Para que nós possamos estudar a respeito da pluralidade dos mundos habitados, nós temos que falar duas abordagens feitas pelos espíritos da codificação para poder entender os mundos habitados em relação à evolução da humanidade. Isso realmente é muito importante, porque nós vamos falar da escala espírita e da escala planetária, dada na codificação espírita. Então, por exemplo, vamos começar pela escala espírita, que seria os níveis de evolução do ser humano. Existem os espíritos da terceira ordem. São espíritos dissimuladores, egoístas, agressivos, pseudo-sábios, espíritos que nutrem o ódio, que nutrem o desamor, que nutrem o rancor, a vaidade. Parece alguém que a gente conhece, não parece? Espíritos imperfeitos foi classificado. São espíritos que estão na marcha evolutiva, como todos nós, e que precisam ainda
daquelas reencarnações dolorosas para poderem ampliar a sua consciência. Porque nós, nesse nível evolutivo que nos encontramos, nós precisamos ainda de determinados aspectos nas provas e nas expiações que, através da dor, através da perda, através da falta, nós vamos entendendo alguns parâmetros da vida como se fossem realmente remédios amargos que nós temos que ingeri-los para poder sanar alguma enfermidade. Então, realmente, nós estamos em um nível evolutivo que necessitamos ainda da dor, da perda, dos rumores de guerras, dos escândalos. Como Jesus disse, é necessário os escândalos, mas ai daquele pelo qual o escândalo venha. Ou seja, nós estamos em um patamar evolutivo ainda cercado pela dor. Mas não seria necessária a dor. Se nós entendêssemos e cumpríssemos realmente o que Jesus nos disse, nós não precisaríamos da dor. Quando ele disse uma frase também muito bonita, ele disse assim: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Vejam, ele não disse para nós que ele iria resolver os nossos problemas, que ele ia fazer o que cabe a nós resolvermos, mas ele disse que nos aliviaria. Ele nos daria paz, ele nos daria força, entendimento, para que nós pudéssemos então resolver os nossos próprios planos reencarnatórios, nossos compromissos reencarnatórios. E cabe a nós, a obra é nossa. Diz o livro dos Espíritos, quando fala a respeito, por que é dado o livre-arbítrio para o ser humano? Para que ele possa ser o beneficiário da sua própria modificação, para que ele possa ter mérito em sua modificação. Então, Jesus falou que nos aliviaria. Ele traria para nós a paz tão sonhada, mas ele deu uma recomendação. Falou assim: vinde a mim. Será que nós estamos indo até Jesus? Ou estamos querendo que Ele só venha até nós? O que é ir até Jesus? Estou explicando isso para explicar também o nível evolutivo que nós nos encontramos, né? Ir até Jesus é cumprir os desígnios, né? É perdoar incondicionalmente, é amar incondicionalmente, é orar pelo que nos perseguem, fazer ao outro o que desejamos para nós, sem escolhas, incondicionalmente. Será que nós estamos fazendo? Acredito que ainda não, senão não estaríamos reencarnando ainda nesse planeta, não é? Mas nós estamos tentando, algumas pessoas estão tentando. Não há problema, por exemplo, em tropeçar na tentativa, porque se você tropeça na tentativa, é diferente de tropeçar na negligência. É diferente. Você pode se soerguer e mirar na referência abençoada do Evangelho de Jesus e seguir em frente. Então, os espíritos nessa ordem, espíritos imperfeitos, são assim. Nós ainda estamos formando a nossa personalidade espiritual, nós ainda estamos buscando a humanização, porque os instintos animais ainda falam muito alto de nós. Nós estamos nesse patamar. Os espíritos da segunda ordem são os espíritos bons e benévolos. São aqueles que já ao longo das encarnações cansaram dos seus próprios desmandos, sofreram muito e resolveram amar. Resolveram ser espíritos bons, naturalmente. São esses que nos socorrem quando nós desencarnamos, quando nós reencarnamos, esses que nos inspiram, esses que dirigem as colônias espirituais, milhares de existentes pelo mundo inteiro, esses que promovem realmente, cercam a vida aqui na Terra de cuidados para que dê o mais certo dentro do possível, são os espíritos bons e benéficos. Então, são aqueles responsáveis por nossa encarnação individual também, para que também dê tudo certo dentro do possível. E tem os espíritos puros. Os espíritos puros da primeira ordem são aqueles espíritos que são legítimos trabalhadores do Cristo.
São eles que interpretam a vontade de Jesus como deve ser interpretada mesmo. São espíritos que estão, a maioria deles não necessitam mais reencarnar-se, certo? Quando eles reencarnam em missões, mais no começo da escala de espíritos puros, e são aqueles trabalhadores onde estão as redes diretoras da vida na Terra. Eles estão interpretando realmente o pensamento e a vontade de Jesus. E depois Emmanuel fala dos espíritos crísticos, que são aqueles espíritos que estão acima dos espíritos puros, que são os co-criadores do universo, que estão ali realmente participando efetivamente da formação e do equilíbrio universal. Grandes comunidades, como disse Emmanuel, da qual Jesus faz parte delas. Ele mesmo disse isso: eu e o Pai somos um. Quando esses espíritos são espíritos que sabem a essência do Criador, eles sabem exatamente a essência do Criador. Em nosso nível evolutivo, nós conhecemos Deus por suas obras, mas chegará um dia que nós também conheceremos a essência do Criador. Porque a nossa evolução é feita de altos e baixos enquanto somos espíritos imperfeitos. Quando somos espíritos bons e benévolos, tem algumas quedas, mas mais vitórias do que quedas. E quando somos espíritos puros, a evolução é um pouco mais retilínea, apressa-se um pouco, nós estamos mais perto da verdade. E como disse Jesus, conheceis a verdade e ela se libertará. Ou seja, nós estamos com a nossa consciência um pouco mais ampliada e bastante ampliada nos espíritos puros e crísticos. Muito bem, então, a escala espírita, como será a nossa trajetória de todos nós, porque faz parte da fatalidade do ser humano a felicidade. Todos nós chegaremos a tão sonhada felicidade, dentro dos padrões evolutivos de cada um, nós chegaremos a todos nós a tão sonhada felicidade. Mas nesse mundo de provas e expiações que nós estamos aqui, nós podemos, através de atitudes renovadas, chegar a ter cada vez mais momentos de felicidade. Procurar entender a realidade da existência, a nossa própria realidade. E aí os espíritos da codificação falam a respeito da escala planetária. Eles deram uma escala de 5, e é claro que dentro dessa escala de 5 existe uma graduação muito grande, não é? Então começa com mundos primitivos, vai para mundos de provas e expiações, que é esse mundo nosso aqui, aí vai para mundos de regeneração, mundos felizes e mundos divinos. Até os mundos de regeneração são mundos materiais ainda. Os mundos felizes e os mundos divinos já não são mundos materiais. Nós já vamos explicar que é em relação à matéria que nós conhecemos. Em relação à matéria que nós conhecemos. Conceituamos como matéria, não é? Os mundos primitivos são aqueles mundos dos espíritos ainda bastante no início. A Terra recebeu esses espíritos, não é? E Kardec, na pergunta número 50 do Livro dos Espíritos, faz uma pergunta muito interessante a respeito de Adão. Pergunta número 50 do Livro dos Espíritos, 50 e 51. Então ele fala assim: Adão existiu? E os Espíritos respondem: existiu. Mas não foi o primeiro homem que surgiu na Terra. Não é? Ele deveria ser um líder comunitário, líder de uma religião, o líder de um grupo. Ele deveria ser uma pessoa que exercia alguma liderança naquele grupo. Não é? Em que época o codificador pergunta? Os Espíritos respondem: mais ou menos na época em que assinalais, 4.000 anos antes de Jesus. Então vamos imaginar o seguinte, fazendo uma intermeação com os relatos de Emmanuel, que diz assim: há 4.000 anos antes de Jesus, antes do Cristo, o mundo estava deixando de ser um mundo primitivo para se tornar um mundo de provas e expiações, que é esse mundo que nós estamos
sabemos que a raça humana foi formada de 6 raízes, não é? A grande família humana. 2 já estavam aqui, os africanos e os asiáticos. E 4 vieram degradadas de outros planetas para cá. Do planeta na constelação de Cocheiro, chamado Capela Estrela, e os planetas que gravitavam em torno dessa estrela. Então as 4 outras raças são os arianos, os hebreus, os egípcios e os hindus. Então essas 6 raças formaram a grande família terrena. A grande família terrena. Quando elas trouxeram as informações para a Terra, para que a Terra desse uma alavancada de conhecimento, porque nós vamos imaginar algo muito interessante. Os povos que vieram degradados para cá trouxeram algo que não existia na Terra. Em meio a uma selvageria muito grande, trouxeram o que não existia. Vou citar 2 exemplos. O povo da Mesopotâmia, por exemplo. O povo da Mesopotâmia, o primeiro código social da humanidade. Conheciam a escrita, conheciam noções de astronomia, noções de medicina, de matemática, de arquitetura. E o povo que existe lá hoje é o povo do Iraque. Outro povo. Os egípcios, a mesma coisa. Os egípcios trouxeram todos esses conceitos que o Mesopotâmio trouxe, que os sumérios trouxeram, só que eles, por exemplo, fizeram as pirâmides, que até hoje não se sabe a técnica que eles usaram para construir uma pirâmide. Com toda a tecnologia que nós temos, eles não sabem como, para cortar de uma forma completamente retilínea os blocos e levar esses blocos às alturas das pirâmides e construí-la de acordo com as 3 pirâmides principais são de acordo com a constelação de Sírios, na mesma posição da constelação de Sírios. Olha que maravilha! Era outro povo. Era outro povo. Esses povos, quando acabou o período, o ciclo deles permanecerem na Terra, eles voltaram para uma estrela de origem. Alguns ficaram aqui, mas uma grande parte retornou. E Emmanuel fala a respeito da raça adâmica. A raça adâmica é o que sobrou, o que restou realmente da intermeação dessas raças, raça adâmica. Por isso que se conceituou a respeito de Adão. Então vamos entender o seguinte: por que eles vieram degradados para cá? Porque lá no mundo que eles viviam, o planeta que eles estavam evoluiu, seguindo uma diretriz superior, de espíritos superiores, intérpretes da vontade do Criador. Dentro dessa escala espírita, nós podemos entender que são espíritos puros, no mais alto grau, não é? Fizeram um plano planetário, vamos dizer assim, e eles não conseguiram acompanhar a evolução desses planetas e vieram se reencarnar em um planeta primitivo, que era a Terra, na época. Então reencarnaram aqui, trouxeram em sua bagagem a inteligência, a cultura, e moralmente eles precisariam se reabilitar ainda, certo? E trouxeram informações para a Terra que ainda era selvagem, ainda era muito primitiva. O mesmo está acontecendo com o nosso planeta. Nós estamos aqui em uma fase de transição planetária, nós estamos na antessala da 3ª escala de mundos, que é o mundo de regeneração. Então nós estamos nos preparando, e toda a fase de transição nesse nível espiritual que nós estamos, acontece com muita dor, porque nós somos assim. Nós somos assim. Então nós estamos vendo os reflexos dessa transição. As guerras, rumores de guerras, ditadores que caem, regimes que mudam, epidemias. Estamos vendo resgates coletivos em maior número, sempre houve, mas em maior número agora, não é? Nós estamos percebendo que o mundo espiritual está agitado,
porque existem grandes exércitos nas zonas inferiores do mundo espiritual, e quando os que comandam esses exércitos vão procurar seu exército, cadê o exército? Está decretado para o mundo primitivo. Aí eles obsidiam as pessoas que estão aqui na Terra, que compactuam na mesma vibração e fazem essas dissensões sociais que nós estamos vendo. O mesmo está acontecendo com a Terra que aconteceu com aqueles planetas da constelação do Cocheiro de Capela. E os espíritos que não estão acompanhando a evolução planetária estão sendo levados para continuar a sua evolução em um planeta compatível com o seu estado espiritual. É a separação do joio e do trigo que Jesus nos disse. Está sendo feita lá no mundo espiritual. Agora, concordam comigo que a humanidade somente vai evoluir com a enxertia divina? Somente vai evoluir com esta separação do joio e do trigo, que vem lá do mundo espiritual, degradando espíritos que não conseguem acompanhar, que são recalcitrantes, mas que são nossos irmãos, né, e que merecem uma oportunidade, e que estão tendo essa oportunidade, porque eles estão fora de contexto, E veja, a humanidade, nós vemos que a Terra, ela, ao passo que tem grandes alçamentos de inteligência, de tecnologia, também tem grandes barbarismos ainda. Porque não é esse momento de transição, é um momento de mesclas evolutivas. Nós temos uma mescla evolutiva muito grande nesse momento. Tem espíritos muito evoluídos reencarnando, tem espíritos muito inteligentes reencarnando, como tem também espíritos muito difíceis reencarnando. Não é? Então nós vemos que a humanidade tem essas dualidades assim, de acerto e erro muito grande devido a essa mescla de espíritos. E eles gradativamente estão sendo levados para planetas compatíveis com o seu estado. Isso vai melhorando devagarinho a vibração da Terra e permitindo a vinda de espíritos mais nobres para o nosso planeta, para poder dar realmente um impulso evolutivo no planeta de regeneração. Lembrando de outra frase de Jesus: os mansos e pacíficos herdarão a terra, uma terra regenerada. Mas precisa ser manso e pacífico. E a porta será estreita. A porta é estreita, porque nós, como foi falado, nós estamos ainda à procura de coisas dentro de nós. Nós precisamos entender muitas coisas ainda, não é? Achar o amor e a fraternidade em nosso coração, para que possamos então estarmos aptos a acompanhar essa evolução planetária, porque ela existe em todo o universo, Se não nos tornarmos aptos, nós ficaremos realmente ainda voltados ao mundo de provas e expiações. Agora, muitas pessoas devem estranhar e falar assim: mas nossa, eu ligo a televisão, impossível acreditar que nós vamos ter um mundo regenerado, não é? Tantas dores no mundo, tantas aflições. Tivemos agora há pouco lá um absurdo que aconteceu na Síria, não é? E isso não foi só isso que aconteceu. A Síria vive uma calamidade há muito tempo. Em vários lugares do mundo, no Iêmen, no chifre da África ali, Somália, Etiópia, Eritreia, vive uma fome, uma dor terrível. Então nós podemos entender o seguinte: o mundo que está às portas do mundo de regeneração está entremeado em sua evolução. A evolução é entremeada, é gradativa. Mesmo às portas do mundo de regeneração, nós temos lugares na Terra que se equiparam a mundos primitivos ainda. E teremos, quando nos tornarmos mundos de regeneração, lugares primitivos e lugares ainda de provas e expiações, porque a mudança é gradativa. Daqui mais ou menos uns 300 anos, 400 anos, nós vamos sentir que realmente estamos num mundo diferente, onde o amor será o principal. Ainda teremos alguns resgates dolorosos, algumas provas dolorosas, mas não será uma prova dolorosa no sentido de dor. Será mais uma dor moral do que uma dor física. Não haverá mais necessidade daqueles resgates tão dolorosos,
fisicamente, né? Então, quando isso acontecerá, essa transição? Nós sempre nos reportamos ao livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, escrito por Humberto de Campos, né, através de Chico Xavier. Nós sempre gostamos de falar, o Chico mesmo falava isso, que André Luiz e Humberto de Campos foram espíritos médios, na verdade. Certo? Eles foram intermediários, de esferas superiores, porque todas essas informações vieram de planejamentos superiores, né? Então eles estavam falando aqui nesse livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, uma reunião que Ismael, o espírito protetor do Brasil, estava tendo falando de espíritos iluminados ali, 1820 mais ou menos, na nossa época, não é? Então eles estavam tendo uma reunião para programar a reencarnação de Bezerra de Menezes, antes do Espiritismo chegar à Terra. Era 1820, eles estavam fazendo o planejamento da reencarnação de Bezerra de Menezes. Então esse espírito disse assim, para os espíritos que estavam ali, era século XIX, não podemos ignorar que nós estamos no século do advento do Consolador prometido por Jesus, que é a doutrina espírita, que preparará a humanidade por 100 anos para os outros 100 anos que virão, para mudar então para o plano de regeneração. Então, quando surgiu a doutrina espírita, 1857, mais 100 anos, 1957, mais 100 anos que virão, 2057. O programa Pinga Fogo, recebido na TV Tupi, certo? Chico Xavier foi perguntado, e quando será o mundo de regeneração? Falou assim, Emmanuel está me dizendo que por volta de 2057. Então, a humanidade, o mundo será um mundo de regeneração em 2057? Sim, será. Mas por um plano que supera os seres humanos, que está acima dos seres humanos. Nós aqui temos que correr atrás mesmo. Certo? 2057 será um mundo de regeneração, mas não será um mundo regenerado ainda. Porque a regeneração depende da obra dos homens. Acontecerá muitos séculos depois. Então será através daquelas reencarnações, através do mecanismo infalível de evolução da reencarnação, que nós vamos poder realmente enxergar um dia o mundo de regeneração. Mas quis dizer isso para comentar o seguinte, como foi falado, até o mundo de regeneração nós podemos encarnar em mundos materiais. Quando nos tornarmos espíritos puros e já estivermos em outra escala de mundos felizes, por exemplo, já não será mais essa matéria que nós conhecemos. Porque, por exemplo, no mundo espiritual existe matéria, existe sociedade organizada, existem meios de comunicação, existem edificações, existem meios de transporte, existe natureza, existem várias coisas que existem aqui no mundo espiritual sobre outro ponto de vista. E aí nós vamos nos reportar um pouquinho a ciência para explicar isso. Só um pouquinho. Né? Nós sabemos que isso aqui é matéria, porque nosso ponto de vista é esse aqui. Nós conceituamos que isso é matéria de acordo com o nosso ponto de vista. Mas o mundo o universo está cercado de outros tipos de matéria, sobre outros tipos de agregação molecular e outro ponto de vista também, de acordo com o ponto de vista do observador. Então vamos imaginar assim, Galileu Galilei foi quase queimado na fogueira porque falava que a Terra não era o centro do universo, não é? Quase foi queimado. E ele ficou em prisão domiciliar, inclusive, a vida inteira. Teve que negar a sua teoria, porque senão ele iria ser queimado. Mas não era essas prisões domiciliares que tem hoje em dia no nosso país, que a pessoa fica numa mansão, ele ficava na masmorra mesmo, né? É a prisão domiciliar dele. Então, o que acontece? Galileu Galilei passou por todas essas agruras tentando
mostrar uma nova visão para a humanidade, porque nós sabemos que as ciências também são revelações, né? Mas depois que ele desencarnou, ele veio através de Nicolau Camille Flammarion, contemporâneo de Allan Kardec, pela psicografia, deu uma mensagem no livro A Gênese que se chama Uranografia Geral, capítulo 6 da Gênese de Allan Kardec, que fala a respeito da teoria da relatividade 50 anos antes de Einstein. Ele já não ia para a fogueira mais mesmo, estava desencarnado, então ele falou isso, né? Interessante notar que na época de Kardec, não existia a física da relatividade, não existia a física quântica, era a física linear de Newton só. Mas ele falava já da relatividade, falando assim, a realidade só é de acordo com o ponto de vista do observador. Como é que nós interpretamos isso, então? Quando nós estamos desencarnados, o mundo espiritual é a nossa realidade mais sutil. Estamos envoltos no corpo sutil, que é o perispírito, com outros tipos de percepções mais sutis, de modo que nós podemos habitar então o mundo sutil quando nós desencarnamos. Certo? Isso é uma realidade. Podemos dizer que a teoria da relatividade sem dúvida. Nós estamos em outra faixa do espaço-tempo, uma fração do espaço-tempo. O nosso ponto de vista é a nossa realidade, e entremeia também com a física quântica, que fala das multidimensões e fala das manifestações da matéria em vários padrões. O padrão de matéria no mundo espiritual é um padrão diferente, porque está em outra graduação de molecular, de agregação de partículas. Então podemos entender assim, todos nós seguimos um padrão de criação feito pelo fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal, que existe em todo o universo, é como se fosse o hálito de Deus. Através do fluido cósmico universal, ele plasma todas as comunidades que existem nos planos do universo. Então, por exemplo, nosso corpo derivado do fluido universal, cósmico universal, que agrega a energia, agrega as partículas, forma então nosso corpo. Nosso perispírito também é derivado do fluido cósmico universal, porque nós sabemos que o universo é formado de Deus, Espírito e matéria. Toda a matéria, em variados pontos de vista, é derivado do fluido cósmico universal. E a física chama de éter cósmico, né? A doutrina espírita já chamava de fluido cósmico universal. Então vamos dizer assim, se nós formos a Júpiter, nós não vamos encontrar lá condições de vida como nós conhecemos. Não vamos encontrar. Lá existem chuvas ácidas, né? De 400 km por hora. Existem ali em condições que nós não conseguiríamos manter esse corpo que nós temos. Mas, segundo o relato dos espíritos, da codificação, está nas revistas espíritas de Allan Kardec, é difícil achar hoje em dia publicado, mas se vocês quiserem ver na internet, revistas espíritas de Allan Kardec, na internet tem. Fala a respeito que Júpiter é o planeta mais evoluído do nosso sistema. Existe vida, não como nós conhecemos aqui, mas espíritos que estão em outro padrão de agregação de partículas, outra fração do espaço-tempo, porque o tempo para eles é diferente do nosso. O nosso tempo na vida encarnada, ele é muito estreito, muito reduzido. O tempo na vida espiritual é muito mais amplo. Em 1 hora eles conseguem fazer muito mais coisas que nós. Eu me lembro que uma vez eu estava recebendo um capítulo de um livro, e ao receber esse capítulo pela psicografia, eu meio que entrei na atmosfera deles. Para mim, a sensação era que tinha passado 10 minutos, para mim. Mas quando eu olhei no relógio, tinha passado 1h30. Então vejam como o tempo é diferente. É completamente diferente. Então, pergunta número 36 do Livro dos Espíritos.
Kardec pergunta taxativamente aos espíritos da codificação: existem lugares vazios no universo? E eles respondem: não existem lugares vazios. Simplesmente eles escapam aos vossos instrumentos e às vossas observações. Ou seja, a nossa tecnologia. Não temos tecnologia ainda para captar. Estamos tentando. Os cientistas estão tentando encontrar planetas que têm matéria como nós conhecemos. Eles já admitem que, eu escutei esses dias, pouco tempo atrás, um grande astrofísico falando assim: olha que para ele colocar a sua reputação mundialmente assim, uma coisa muito difícil, ele admitindo que para nós acharmos vida fora do planeta, não é mais uma questão se é ou se não é, uma questão de tempo e de tecnologia, não é? Agora, quando a ciência descobrir as particularidades da vida espiritual, nós estamos no século do Espírito, pode ser que aconteça nesse século. A ciência dará um grande alçamento em suas descobertas, porque ele vai perceber que nós temos, já se fala, por exemplo, de mundos paralelos, de universos paralelos, né? Esse paralelismo é exatamente o que nós estamos falando, as várias manifestações da matéria e de acordo com a evolução do espírito. E lá ele se encontra. Por exemplo, nós temos o nosso perispírito, que é o intermediário do corpo físico e espírito. O perispírito é o corpo material. Só que ele tem grandes particularidades, ele como se tivesse uma memória provisória, ele traz coisas do passado, ele capta coisas do presente, ele por si só ele não evolui, ele obedece às matrizes evolutivas do espírito. Então, à medida que o espírito vai evoluindo, o perispírito vai se tornando cada vez mais sutil, vai perdendo moléculas materiais que ele ainda tem, certo? Cada vez mais sutil, ele consegue habitar mundos cada vez mais evoluídos. Aí podem dizer assim, uma questão de lógica somente, para nós entendermos, nós não estamos sozinhos, não é? Nós estamos em uma galáxia que tem de 100 a 200 bilhões de estrelas, e a nossa está situada na periferia da nossa galáxia, uma estrela de pequena grandeza, o nosso Sol, e nós gravitando em volta como se fosse um grãozinho de areia, certo? A galáxia ao lado, Andrômeda, 1 trilhão de sóis. Descobriram uma galáxia agora, o nome dela é um nome de letras e números, é C1101 ou 1111. Se quiserem procurar na internet, tem também. A galáxia tem 100 trilhões de sóis. Então veja, não é para alegrar nossos olhinhos que existe isso, certo? Existe realmente, porque são as comunidades, as casas do meu Pai, como Jesus falava. As casas do meu Pai. Então é o mesmo sentido que se dá às esferas espirituais, se dá aos mundos habitados. Existem grandes comunidades na vida espiritual, em torno da Terra 20 bilhões de espíritos, 20 bilhões de espíritos, em várias faixas evolutivas, como também existem essas mesmas graduações em todos os mundos. Não existem mundos vazios. Sem contar os mundos paralelos, que também existem. E está provado, e a teoria pela física moderna, só matematicamente. Tem uma grande... Os astrofísicos estão realmente fazendo grandes esforços para falar a respeito disso, através dos mundos paralelos, dos universos paralelos, como se fosse o nosso universo uma grande bolha, e quando essa bolha encontra com outra bolha, surge um novo Big Bang, e aí outra bolha, depois outra bolha, outro Big Bang, universos que se entremeiam algumas vezes. Olha que maravilha! Então Deus é muito maior do que nós imaginamos, muito maior, porque nós todos somos espíritos universais. Vamos imaginar que um dia nós não precisamos mais reencarnar aqui na Terra. Nós não falamos dos espíritos puros, eles não precisam mais reencarnar aqui, as experiências deles dão continuidade
em outros mundos, em outros planetas. E todos nós chegaremos a esta felicidade do Espírito. A evolução começa a ficar bacana mesmo quando nos tornamos espíritos puros. E aí sim, você vai conhecer novas coisas, novas experiências universais, né? Muitas pessoas olham Jesus, por exemplo, como se fosse um espírito que está ali só para resolver nossos problemas. Não, Jesus é um espírito cósmico. Ele é um espírito cósmico, porque todos esses espíritos que vieram degradados para a Terra, e os que daqui vão ser degradados também, todos eles fazem parte do seu rebanho. Todos eles. E essa transição entre espíritos de mundo para mundo aconteceu por sua vontade, por sua administração, por seu desejo de amor de recuperar essa grande multidão de espíritos. Nenhuma de minhas ovelhas se perderá, como ele mesmo disse, não é? Agora, como é que os espíritos transitam de mundo para mundo? Ora, está lá no livro da Gênesis. Os mundos são solidários entre si através do fluido cósmico universal. E existe algo muito maior, muito mais veloz do que a velocidade da luz, que é o pensamento. Muito mais veloz do que a velocidade da luz. Agora, como é que a ciência vai descobrir isso? Atualmente está sendo feito um estudo muito interessante da física quântica, dizendo assim, entrelaçamento quântico. Entrelaçamento quântico quer dizer, quando existe uma mudança aqui, simultaneamente existe outra mudança em outro ponto do universo. E mais rápido do que a luz, porque é simultâneo. O pensamento é mais rápido do que a luz. O amor é mais rápido do que a luz. Porque a luz tem a sua velocidade de 300 mil metros por segundo, certo? Uma velocidade limitada ainda. A ciência ainda observa isso como sendo a maior velocidade que existe, mas já estão começando a entender a questão do pensamento, através desse estudo da física quântica que eu comentei com vocês. Então, nós imaginamos o seguinte, que, por exemplo, a nossa galáxia, para você atingir um outro planeta, o pessoal pode perguntar, mas como é que o espírito vai? Na velocidade da luz? Se o planeta é 40 mil anos-luz, ele vai demorar 40 mil anos se ele estiver na velocidade da luz? Não, ele vai na velocidade do pensamento. Pega atalhos no tempo. A ciência já estuda isso e chama de buraco de minhoca. Pega atalhos no tempo para poder chegar em um determinado planeta que lhe é próprio. Então vamos entender isso de uma maneira bastante... Nós podemos, no pouco tempo que tivemos, falamos de uma maneira bem simplificada. Mas quero dizer para vocês assim, quando raciocinarem a respeito de pluralidade dos mundos habitados, pensem a respeito, entremeando com as descobertas do ser humano, pensem no que Jesus nos disse e é o relato dos Espíritos. O Espírita tem que se instruir nesse sentido para poder entender realmente essa questão dos mundos habitados. Tem muita fantasia em torno do assunto, não é? Certa vez comentaram assim, não se pode falar de pluralidade dos mundos habitados sem falar dos chamados OVNIs, né? Da visita de pesquisadores aqui da Terra. É claro que não. Natanael comentou o seguinte, uma certa vez, ele comentou que 90% das luzes que aparecem nos céus são do próprio mundo espiritual, mas 10% não. Nada impede que comunidades mais avançadas, né, que conseguiram já achar essas atalhos do tempo, possam vir pesquisar nós aqui, como se estivéssemos pesquisando o homem de Neandertal. Não é? Nada impede. Mas os espíritos realmente evoluídos, eles não precisam de máquinas, eles vão pelo pensamento. Então todos nós fazemos parte da grande família universal, a casa do Pai. E para encerrar, nós vamos falar uma prece para entender mais ou menos a nossa trajetória até lá. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos
deste mundo de escarcéus. Santificado seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha a nós o teu reino de bondade, de paz, de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se seu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de lutas e sofrimento. Livra-nos de todo mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz do carinho do pão espiritual. Perdoa-nos nossos débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos nos sentimentos cristãos, a amarmos aos nossos irmãos que ainda vivem longe do bem. E com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, deste mundo de desterro, distante ainda de vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade de teu bendito amor. Que assim seja. Muito obrigado.